Muito boa noite a todos. Deus nos abençoe na noite de hoje. Que nós possamos também procurar nos sentir abençoados, nos deixar abençoar, né? Como sempre gostamos de dizer no início das nossas palestras, é preciso que a gente se abra ao socorro, ao envolvimento divino. Porque de nada adianta muitas vezes estarmos presentes fisicamente, mas com o coração, com a mente lá fora, nos problemas, não concentrados na mensagem do Cristo. Mas quando nós nos deixamos envolver, a gente recebe e a gente sempre volta para casa melhor do que quando a gente chega, né? Mas para isso a gente precisa querer também, né? A gente precisa buscar Jesus nessa noite dentro de nós. E aqui nos foi pedido, né, para falar de uma passagem do Evangelho. O seu Zé falou, né, um pouco difícil falar sobre isso. Na verdade, não é tão difícil, né, porque nós vamos falar hoje sobre o capítulo 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. E aí temos os itens, né, indissolubilidade do casamento e o divórcio. Porque nós queremos, muitas vezes, regrinhas prontas, né? A gente quer falar assim, olha, tem que ficar junto para sempre. Ah, não, tem que separar. E, na verdade, nós vamos ver que a regra está no sentimento. A regra está do lado de dentro. Então, Jesus também foi interrogado sobre esse assunto. Então, lá no Evangelho de Mateus, está escrito assim: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher de outro, que outro despediu, também comete adultério. Então, essa passagem de Jesus está no Evangelho de Mateus. E Kardec vai comentar, muito bem comentado, esse capítulo, né? Aliás, uma curiosidade sobre esse capítulo, que é extremamente curto, é um capítulo que não tem nenhuma comunicação dos espíritos. Os espíritos não comentam. É como se eles dissessem, olha, isso daí é o problema de vocês, né? Vocês que se entendam aí entre vocês, porque vocês já estão mais do que cansados de saber o que tem que ser feito. Mas a grande verdade é que também Jesus está falando para uma época onde a mulher ela não tinha direitos nenhum. Então ela dependia totalmente do marido para fazer o que fosse. E uma vez que o divórcio acontecesse, porque era permitido, né, despedir, aqui no caso se divorciar, essa mulher ela ficava, por assim dizer, né, a Deus dará, né? Ela ficava ali. Então Jesus vai estabelecer aqui um parâmetro protegendo, na verdade, a mulher, né, que fosse despedida apenas em caso de adultério, né, para a época, ou seja, apenas no caso de uma traição. Mas o que a gente precisa entender é que todos os relacionamentos humanos, não apenas o relacionamento conjugal, eles precisam de ter o amor. Então nós precisamos considerar o outro
da forma que ele ou ela é. Porque um dos grandes motivos do fracasso de um casamento, de uma amizade, é justamente quando nós queremos que o outro seja aquilo que ele ou ela não são. E é para isso que serve até a fase do namoro, né? No namoro, a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa mais de perto, né? De passear, de tentar conhecer mais profundamente, porque conhecer totalmente, talvez, nem a nós mesmos nós conheçamos, né? Mas a gente precisa ter sempre um olhar fraterno, entender que o outro, antes de ser a nossa mulher, o nosso marido, o nosso amigo, seja qual relação for, é o nosso ou a nossa irmão ou irmã. É um ser humano. E a regra de ouro, é claro, se aplica aqui como em todos os casos. Não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. E fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Portanto, não existe uma receita de bolo falando, olha, que a gente quer que as outras pessoas, resolvam esses problemas para a gente. Mas a grande verdade é que nós estamos aqui para aprender a nos relacionar. Joana de Ângeles, comentando a fala de Jesus, quando Jesus diz que o maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, diz que ao longo das encarnações, do tempo, do espaço, a gente vai cumprindo esse mandamento de trás para frente. Como assim? Bom, primeiro a gente começa amando só a gente, né? Com muito custo, a gente ama o outro, o ser humano, o semelhante, né? Então, por exemplo, e Deus colocou nesse sentido uma ferramenta muito forte, no caso de um relacionamento conjugal, que é o sexo. Porque se não tivesse um mínimo de prazer numa relação, a gente ia ficar todo mundo cada um no seu canto, de tão egoísta muitas vezes que somos. De querer amar apenas e exclusivamente só nós. Então, mesmo traindo-se, digamos assim, no seu egoísmo, a gente tenta se relacionar, porque existe um certo prazer ali. Mas a verdade é que a gente ainda não sabe se relacionar de forma cristã. Por isso, continuamos ainda reencarnando nesse planeta. E por fim, diz Joana, amamos primeiramente a nós, exclusivamente, para depois amar o outro, por fim, para amar a Deus. Porque, como diz o apóstolo Tiago, se não me engano, em uma de suas cartas, ele diz assim: não se pode amar a Deus sem amar o semelhante. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o semelhante, mente. Como é que a gente pode amar quem a gente não vê e deixar de amar aquele que a gente vê? Porque somos parte da obra de Deus. E amar a Deus é amar a sua obra. Então, mais do que ficar aqui ditando regras, é preciso que a gente faça uma reflexão profunda em todas as nossas relações. Quando a gente tem uma amizade, por exemplo, as amizades têm que ser cultivadas. E a gente observa que muitas vezes a gente trabalha muito com criança, tem criança que não sabe ter amizade, de pequena. É aquele amiguinho que, sabe, desmancha a rodinha. Ele chega, os outros amigos saem. Alguns brincam com eles, às vezes, alguns minutos, ou com ela, daí a pouco já está brigando. E geralmente por quê? Porque quer que as coisas sejam do jeito dele ou dela, somente. E num relacionamento, nós temos que aprender a ceder, que é a parte que a gente não gosta. A gente gosta quando o outro cede, A gente gosta quando a outra cede e faz a nossa vontade. Mas a gente não gosta de ceder em hora nenhuma.
Só que aqui está um dos grandes segredos de qualquer relacionamento. Ele não funciona se não tiver essa troca. Se não chegarmos num ponto em comum. Por isso, e isso é um tratamento muito intensivo contra o orgulho, contra a vaidade. E é por isso que muitas vezes preferimos ficar isolados. Seja afetivamente, seja em termos de amigos. Porque saber fazer amigos, cultivar amores, não é para qualquer pessoa. Eu me lembro, por exemplo, na minha família, minha mãe tinha uma relação muito profunda com a mãe dela, minha avó. Minha mãe, a filha mais velha, e as duas se entendiam de uma forma tão profunda que só de uma olhar para a outra já sabia o que estava dizendo, querendo dizer. E de vez em quando uma sentia quando a outra estava próxima. Fulana está chegando, aí a pouco tocava a campainha. E isso é raro. Por quê? Porque uma relação dessa não foi construída nessa vida só. Uma relação dessa foi construída ao longo de séculos, de várias encarnações de amor. É preciso cultivar, é preciso se importar. Então, Joana de Ângeles também faz uma pergunta interessante. No mundo onde todo mundo quer ser amado, quem é que vai amar? Que a gente só quer ser amado. Mas será que nós estamos amando? No sentido de se importar? De cuidar? Quantas vezes a gente não tem a paciência de escutar as pessoas? As pessoas que moram conosco. E Emmanuel disse para o Chico uma vez, olha Chico, se a vida na Terra é uma escola, o casamento é uma universidade. Porque olha, você aprende muito se estiver disposto a aprender. Porque não adianta ir para a universidade e não assistir a aula e não aprender, né? Precisa também o aluno fazer a sua parte. E por que se aprende muito? Porque se eu souber me relacionar bem, de forma íntima, com uma pessoa, às vezes eu já dei um passo muito grande. Porque saber se relacionar superficialmente, a gente sabe. A gente dá um sorriso, dá um abraço, porque aquela relação dura alguns minutinhos só. Um pouco todo dia. Não tem intimidade. Mas é na intimidade dos relacionamentos, sejam eles conjugais ou não, que nós nos revelamos. Porque é na intimidade que a gente deixa a máscara cair. Às vezes lá fora a gente consegue sorrir. Às vezes lá fora a gente consegue todo dia dar um abraço, ser alegre. Mas e na intimidade? Porque, em primeiro lugar, também preciso estar bem comigo. No sentido de estar procurando me melhorar. De estar procurando cumprir o Evangelho de Jesus em mim. Então nós vamos ver que não existe uma fórmula pronta. Precisa ficar junto até o fim. Kardec vai dizer, não. Existem situações que às vezes o casamento, a relação chegou num absurdo tal que o melhor é separar. Porque às vezes é um caso de vida ou morte. Né? Por outro lado, nós estamos muitas vezes, é tão fácil se separar hoje em dia, que qualquer contrariedade também, a gente fala, já não quero mais. A gente nem tenta aprofundar os relacionamentos. E fica todo mundo se sentindo
vazio. E aí fica correndo atrás de um monte de coisas que não vai preencher. De comida, de dinheiro, de fama, de status. E não vai preencher o vazio que nós fazemos a nós mesmos. Porque a consciência nos diz que somos um mau marido, que somos um mau amigo, uma má esposa, uma má pessoa. Não precisa, às vezes, do outro dizer. E daí os enormes fracassos. Por Cristo, Jesus vai dizer que é para amar o próximo, não é o distante. E quem é o próximo mais próximo? É a família. Porque se eu sei amar a família, eu estou pronto para missões maiores. Como a missão de um Chico Xavier. O Chico morava lá em Pedro Leopoldo com a sua família. E todo mundo que batia na porta, não interessa o horário, ele atendia. Chega um ponto que a irmã dele vira e fala: Chico, eu não queria pedir, mas ou você sai ou a gente sai. Porque é todo dia essa petição aqui na casa, na porta. A gente não aguenta. E a gente não aguenta mesmo. Mas por que o Chico aguenta? Porque o amor dele não é um amor que ama só quem está perto já. É um amor que extrapola. É um amor ainda incompreensível para a gente. Tão incompreensível que quem vive uma vida como a dele às vezes parece um maluco. Como é que pode viver uma vida de doação incessante? Então, uma vez eu li uma frase de José Saramago, um escritor português, Prêmio Nobel de Literatura, que ele disse assim: ser pai ou ser mãe é um curso intensivo de como gostar de alguém além da gente mesmo. E isso a gente estende o pensamento dele não só para pai e mãe, mas em todos os relacionamentos. Outro dia eu vi uma pessoa dando uma entrevista e o outro falou assim: nossa, as pessoas dizem, né, que é maravilhoso ser pai, que é maravilhoso ser mãe. Como é que pode ser maravilhoso? Você não dorme direito, né? Você deixa de comprar a coisa que você quer para comprar para o filho, para a filha. Você não consegue mais fazer suas coisas, você vive meio que em função da pessoa. Aí a outra pessoa diz assim: eu vou falar para você. E o cara que estava falando isso não era pai, né? E o que estava sentado disse assim, que era pai, disse assim: é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque é maravilhoso deixar de ser o centro do universo. Porque o egoísmo faz com que a gente queira a todo momento ser o centro do universo. E a todo momento isso vai causar um conflito, porque nós não vamos ser. Aliás, quando os cientistas descobriram que a Terra não era o centro do universo, né, vários não aceitaram. Alguns foram até queimados na fogueira. Porque onde já se viu nós não sermos o centro? Olha o que é o egoísmo, o que é a vaidade humana. E hoje em dia a ciência avançou tanto que nem centro-direita a gente pode dizer que o universo tem, de tão grande que é. Porque Deus está em toda a parte. A sua criação está em todo o universo. E Ele ama tanto o gigantesco universo, quanto o microscópico, verme, bactérias, nós serzinhos aqui. Por isso a vida não vai girar em torno de nós. E é por isso que os relacionamentos são difíceis, porque somos egoístas. Não aceitamos. Quantas vezes o casal às vezes vive bem,
De repente, quando nasce o primeiro filho ou filha, o marido principalmente começa a dar um trabalho para a mulher. Porque começa a ter ciúme da criança, que também é sua. Das atenções que perdeu, porque nós queremos exclusividade. Só que esse é um amor egoísta, é um amor pequeno, não é amor de verdade. O amor de verdade acontece na doação. Como diria Francisco de Assis na sua prece, é dando que se recebe. E a gente só vai aprender isso quando a gente parar de querer que os outros nos sirvam e aprendamos a servir. Ah, mas o outro não faz. Não importa, eu faço. Eu me lembro, lá na nossa casa, no centro espírita, de uma avó que disse o seguinte: olha, antes eu ficava muito brava com meu filho, com a minha nora, porque toda vez que eles queriam passear, eles deixavam a menina comigo, a neta. E eu tinha que ficar cuidando e tal. E ela disse assim, mas aí eu descobri que eu é que estava errada. Porque é um prazer ficar com a minha neta. E desde que eu descobri isso, eu passei a viver melhor. Porque eu parei de cobrar do outro aquilo que ele não vai me dar. E comecei a aproveitar a vida em todos os momentos. Porque, coisa curiosa, parece que a gente nunca está satisfeito onde está. Mas isso é porque, onde quer que estejamos, nós já não estamos bem por dentro. Porque quando estamos bem por dentro, eu posso estar em qualquer lugar. Eu estou bem. Mas quando eu não estou bem, eu posso também estar em qualquer lugar que eu não estou bem. E como que fica bem? Fazendo o que Jesus nos pede. Principalmente amando. Amar sem esperar do outro a recompensa. Amar ainda que o outro me fira, porque é isso que o cristão faz. Jesus disse que era para a gente amar os inimigos. Imagina os familiares. E a gente se melindra. E a gente chantageia. E a gente faz um punhado de coisas que é tudo menos amor. Porque a gente fica esperando que o outro nos sirva. E aqui vai um segredo. Ainda que o outro nos servisse do jeitinho que a gente quisesse, nós não estaríamos satisfeitos. Por quê? Porque sentiríamos que não merecemos. Porque sentiríamos que aquilo é algo do qual não somos dignos. Porque para ser digno do que se recebe, tem que dignificar aquilo que está doando. A vida é uma constante troca. Então a pessoa diz assim, nossa, meu relacionamento não deu certo. Eu amei por 20 anos. Bom, se amou por 20 anos, ainda que o outro tenha cometido um gesto errado, não valeu a pena. O outro não soube aproveitar, ou a outra. Mas se eu amei, valeu. Coitado do outro que não soube aproveitar. Porque o amor faz bem para quem ama. Tem pessoas que são muito amadas. Não estão nem aí para isso. Não se melhoram. Por que não tem efeito praticamente? Porque não entendem o que estão recebendo. Para entender o que eu estou recebendo, eu preciso estar doando. Quer ver? Quantas vezes nós, na condição de filhos,
Fomos sem educação, chiliquentos, né? Ah, porque meu pai, porque minha mãe, ou então uma pessoa que cuidava de mim, né? Porque fomos criados. E aí, quando a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente vai cuidar de alguém. Aí a gente fala, opa, não é que meu pai, minha mãe, aqueles que cuidaram de mim estavam certos? E agora a gente passa a entender o que eles fizeram. Porque nós não estamos mais apenas recebendo, nós estamos doando. Então o casamento, as amizades, todo tipo de relacionamento, nós temos que, para que ele seja mais saudável, a gente precisa esperar menos do outro e mais de nós mesmos. Fazer mais pelo outro. Porque isso faz bem para a gente. Observemos Jesus. O que ele fez por nós, pelos discípulos. Até hoje não conseguimos pagar. Até hoje não conseguimos retribuir. Jesus estava todos os dias praticamente na casa de Pedro. E quando ele é preso, um soldado o interroga: ah, você é o amigo do carpinteiro? Não, senhor, não sou eu não. Um outro soldado vê e fala: ah, aquele ali é o pescador que ficava com ele. Ele diz: não, sou eu não. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, ele se lembra de que Jesus lhe disse que ele faria isso. E olha só, Jesus sabia que ele ia traí-lo. E não deixa de amar mesmo assim. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E narra Maria Dolores e outros espíritos que antes de subir aos céus, Jesus, depois de crucificado, desceu aos infernos para buscar Judas. Que isso é amor. É amar para além daquilo que me pedem. Porque senão a gente vai estar sempre dependendo da migalha do outro. Eu coloco 1 quilo de amor, desde que você coloque 1 quilo também. Se você colocar 900 gramas, já não te amo mais. Isso não é amor. Isso é uma troca, é um comércio. Porque quem ama de verdade, ama amar. Nada destrói esse sentimento. Por isso vão dizer os Espíritos, o amor que mais se aproxima do amor de Deus na Terra é de fato o amor de pai e de mãe. Especialmente o de mãe, né? Porque é aquele amor que o filho às vezes responde, que o filho não faz o que a mãe pede, desobedece. Mas a mãe não aprova. Porque isso é outra coisa, né? Isso aí já é frouxidão. Mas ama, mas continua amando. Amar é insistir no outro. É quando todo mundo diz assim, fulano não tem jeito. A gente sentir, não, tem sim. Tem sim. Pode demorar, mas vai dar certo. Porque é isso que Jesus faz com a gente. Se não fosse o amor dele conosco, nenhum de nós estaria aqui hoje. Porque nós já teríamos desistido de nós mesmos. Mas ele não desiste de nós. Porque ele nos ama mais do que a gente se ama. Por mais que a gente ache que a gente goste da gente, Jesus, os benfeitores espirituais e Deus, então, nos amam ainda mais. E a gente precisa aprender isso. Que o amor não é um processo de troca. O amor é um processo de doação. Se o outro não entender, o problema é dele. Pior para ele, pior para ela.
Mas se eu amei, melhor para mim. E é um sentimento que muda tudo. Tudo. Porque quando as pessoas se unem, elas não se unem pensando logo, esperando a separação. Se unem movidos por um sentimento de alegria, de felicidade, mas ainda não é o amor total. Porque o amor total nunca desune. Nunca. E a gente vê as pessoas brigando por aí, por causa de futebol, por causa de política, por causa de qualquer coisa. Porque não ama. Porque quem ama de verdade, une. Une aquilo que parecia impossível unir. Quantas vezes nos livros de André Luiz vem aqueles casos complicadíssimos? Os dois espíritos haviam se matado várias vezes. Estou relendo agora o livro Missionários da Luz. Lá tem o caso de Segismundo. Segismundo, na última encarnação, havia matado seu amigo Adelino para casar com a esposa dele, a personagem Raquel. E agora, o Adelino estava reencarnado já, a Raquel estava reencarnada já, e ele, Segismundo, precisava reencarnar como filho dos dois. E ele não estava conseguindo. Porque o pai, Adelino, toda vez que o via em sonho, fugia correndo como o diabo da cruz. Porque ele lembrava do que tinha feito. E ele acordava tendo um pesadelo. Eu sonhei que um homem estava correndo atrás de mim, que queria me matar, mas não, na verdade não era isso. Ele estava revivendo aquilo que tinha acontecido na última encarnação. E aí eles fazem, e agora o que a gente faz? Porque todas as vezes que a gestação começava, o óvulo começava a ser fecundado, tinha um aborto. Espontâneo. Mas na verdade não tão espontâneo. Porque eram as energias do pai, Adelino, que não deixava que aquela vida fosse para frente. Porque ele estava apavorado. Mas o Segismundo já tinha mudado. Ele já tinha se tornado uma pessoa melhor. Então eles chamam alguém que tinha muito amor. O benfeitor Alexandre, do livro. E Alexandre, então, durante o sono, vale muito a pena ler esse livro. Esse é um capítulo do livro só. É o maior capítulo, caso Segismundo, O benfeitor Alexandre, então, durante o sono, envolve o pai, envolve a mãe, envolve o Segismundo. Segismundo se ajoelha, chorando. Fala, por favor, eu sei que eu errei, mas eu estou muito arrependido. Me deixa voltar. E naquele momento, numa cena lindíssima de cinema, Adelino sente tanta pena, sente tanta compaixão do antigo algoz, que uma casca se quebra do seu corpo espiritual, do seu coração sai luz. E aí, dali em diante, ele consegue reencarnar. Percebe? O amor une aquilo que o ódio, aquilo que a mágoa, que aquilo que os sentimentos negativos desuniram. Porque todos somos irmãos. Todos. Se a gente não se sente irmão, é diferente. Porque não estamos ainda amando. E é justamente por conta desse amor divino que todos nós temos jeito. Pensa na pessoa que é a pior pessoa que você pode pensar. Essa pessoa tem jeito. Porque o amor de Deus transformará ela
numa pessoa melhor. Por isso, os casamentos, os relacionamentos, não precisariam se desunir, caso não fôssemos ainda tão pequenos. Caso não fôssemos ainda tão mesquinhos. Mas como ainda somos imperfeitos, e é natural, estamos aprendendo. Mas não deu certo com um, vai dar com outro ou com outro. É um processo de aprendizado, é assim mesmo. Às vezes o aluno não passa do ano, a gente repete, até aprender. Então não é ter certo e errado, mas é ter no coração o seguinte sentimento: olha, fulano pode até ter deixado de ser meu amigo, como diz as crianças, né? Ele não quer ser meu amigo. Mas eu não deixei de ser amigo dele. Mas eu não deixei de amá-lo ou amá-la. Seja uma amizade, seja qualquer tipo de relacionamento. Porque o que o outro faz é um problema realmente dele. Às vezes não está no momento. Às vezes aquela pessoa não compreende o que está recebendo. Mas eu preciso ter a compreensão do que eu estou doando, para compreender também o que eu recebo. Então, mais do que uma receita, né, de certo e errado, precisamos amar. Porque o amor resolverá por si só todos os problemas de relacionamento, principalmente esse que nós temos vivido. Então, que Deus nos abençoe, nos ensine a amar como Ele nos ama, e que nós sejamos dóceis, provemos esse amor divino, percebamos o quanto já somos amados, a gente não precisa ser amado por ninguém não. Deus já nos ama infinitamente, e isso basta. Mas nós precisamos amar, porque nós precisamos ser felizes. Se o outro não entender, se a outra não entender, paciência, um dia entenderão. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos.